Agora falta fazer outra configuração que é muito importante sempre que começamos um projeto, que é definir os níveis principais do projeto. E como é que eu tenho acesso a esses níveis? Como é que eu sei a altura de cada nível? E para que servem? Eu tenho que vir aqui no navegador do projeto, no lado esquerdo, procurar aqui elevações. Lembra que eu falei que esses símbolos que vem aqui no Revit, eles geram as elevações de forma automática? E são exatamente esses símbolos, ó, leste, norte, oeste e sul. São esses 4 símbolos. Eu posso vir aqui em elevações e acessá-los por aqui clicando 2 vezes. Ou eu posso clicar 2 vezes na ponta dessa setinha aqui deles. Então, por exemplo, se eu clicar 2 vezes nessa ponta, olha, ele abriu o oeste, porque está em negrito. E aqui quando eu abro, eu já posso ver que as unidades estão em metros, né? Separados por vírgula. E aqui eu posso ver que o Revit ele já veio com 2 níveis padrões, nível 2 e nível 1. Por que eu tenho que configurar esses níveis? Porque esses níveis vão servir de uma diretriz de projeto. Tudo que eu fizer no meu projeto, eu vou ter que associar a esses níveis. Posso deixar desconectado um elemento ou outro, mas a maioria dos elementos eu vou sempre estar associando esses níveis. Por exemplo, vou pegar uma parede aqui, voltei para a planta de piso. Um elemento como a parede, ele pede para a gente colocar uma restrição da base, nível 1 ou nível 2, está associado ao nível 1 ou ao nível 2, e pede para colocar uma restrição superior. Eu posso deixar não conectado ou associar a algum desses níveis. Vou fazer uma parede assim, ó. Uma vai ficar nivelada à base, nível 1, e a restrição superior vai para o nível 2. Vou fazer uma parede aqui, de 4 metros. E agora eu vou fazer uma parede desconectada, não conectado, com altura desconectada de 4 metros. Então a segunda parede, o topo dela não está associado a nenhum nível. Aperto ESC para sair do comando, clico 2 vezes na setinha da elevação, ele volta para a minha vista. Aqui nós temos as 2 paredes, essa da esquerda que está associada aos níveis, e essa da direita que não está associado pelo topo. O que acontece? Quando eu estou com um projeto muito grande e há alguma alteração nesses níveis padrões, o que é difícil acontecer, mas às vezes acontece. Então, por exemplo, se há alguma alteração nesse nível, ele vai para 3 metros, olha o que acontece com os elementos que estão associados. A parede menor, vou colocar aqui no modo realista, vou clicar aqui embaixo, estilo visual, realista, vou explicar esse menu aqui ainda. A parede que estava associada, ela acompanhou, e a parede que estava desassociada não acompanhou. Além de mudar os elementos que estão associados a esses níveis, eles servem como uma diretriz. Por exemplo, eu vou colocar essa parede agora lá no nível 2, então eu vou clicar nela, supondo que a origem dela, eu vou construir ela lá no nível 2. Vou clicar nessa parede que eu criei e vou vir aqui, ó, restrição da base, vou falar que ela começa lá no nível 2. Pronto, simples assim. Ela já pula para o nível 2 e fica com a altura de 4 metros. Então, a maioria dos elementos que nós inserirmos no Revit, ele vai pedir para você colocar um nível já criado. Normalmente a gente coloca só os principais no seu projeto, até para não poluir a sua vista ou poluir o seu navegador de projeto. Um detalhe aqui é que, por exemplo, se você fosse fazer uma parede de 1 metro apenas, você não precisa criar um nível só para colocar essa parede de 1 metro. Por exemplo, se fosse uma platibanda, eu vou subir essa parede aqui, vou deixar ela desconectada, vou deixar ela com a altura de 1 metro, e essa restrição da base eu vou colocar no nível 2, supondo que é uma platibanda. Então eu não preciso ficar criando vários níveis para cada componente aqui no Revit, eu só coloco os principais para saber aonde eu vou colocar a base deles, ou colocar a base e o topo, e eu vejo o que vai ser melhor no decorrer do projeto, se eu quero tudo ligado aos níveis, tudo associado aos níveis, ou se eu quero deixar alguns elementos desconectados. Vou apagar essas paredes, e agora eu vou apagar esse nível 2. Ele aparece a mensagem falando que vai ser excluído, né, da planta de piso, planta de forro, vou dar OK. E aqui para criar um nível novo, o atalho é LL. Eu também posso vir aqui dentro de arquitetura
e pegar o comando nível, que fica lá no canto direito. Olha, se eu deixar o mouse pousado em cima do nível, entre parênteses vai estar LL, que é o atalho dele. Então, apertando LL, você pode ver que ele abriu uma janelinha aqui nova, modificar / colocar nível. Vou apertar ESC 2 vezes só para ver o que acontece. Quando eu aperto o ESC, ele volta lá para a linha de arquitetura aqui em cima. Então, o que eu aconselho? Sempre ficar olhando essa barrinha aqui em cima para saber qual comando você está dentro. Por exemplo, se eu pegar um comando de piso, olha o que acontece com a barrinha. Ele sai da arquitetura e abre lá em modificar / criar limite do piso. Ele sempre te indica qual comando que você está dentro. Vai ficar modificar / o nome do comando. Então, para não se perder, o que é muito comum no Revit, você sempre olha ali em cima, modificar / criar limite do piso. Vou cancelar aqui o piso e vou voltar lá para a elevação. Vamos criar um nível 2. Então, LL é o atalho do nível. E aqui ele me dá duas ferramentas dentro desse quadrinho de desenhar. A primeira é a linha. Com a linha, posso clicar aqui. Quando estiver alinhado, se eu passar o mouse, antes de clicar, se eu pegar a linha antes de clicar, com o mouse eu posso passar aqui a setinha em cima dele. E ele vai sempre travar quando estiver alinhado. Se for um nível existente e eu passar a minha setinha em cima dele, ele dá uma travadinha quando ele ficar alinhado. E aí eu posso dar um clique inicial e um clique final quando estiver alinhado lá no final. Viu que ele ficou com um símbolo de um lado e um símbolo do outro? Para inverter esse símbolo, para desligar de um lado e aparecer do outro, é só a gente clicar bem na linha, do nível e vai marcar esse quadradinho que aparece do lado do símbolo. Ó. Desmarca aqui e desmarca lá do outro lado. Fazendo isso, os símbolos do nível sempre ficam no mesmo lado. Aqui tem um detalhe também. Se minha altura não fosse 4,20, se a altura fosse 3 metros, por exemplo, eu poderia clicar aqui na elevação, no nível, 2 vezes no número e colocar 3 e apertar Enter. Aqui também eu posso mudar o nome desse nível, tá nível 3, olha, eu posso colocar nível 2. Ele já foi nível 3 automático porque tinha um nível 2, aí eu apaguei. Então eu vou dar OK. Nota que ele já associou aqui nas plantas de piso e também já associou nas plantas de forro esse novo nível. Agora eu vou criar um novo nível a partir de outro comando, aquele outro comando dentro do desenhar. Então vou apertar LL. Aqui dentro do quadrinho de desenhar temos esse comando selecionar linhas. Quando eu clico nesse comando, eu gosto muito desse comando porque é um jeito mais automático, mais rápido de você inserir não só níveis, mas como paredes, linhas de piso, telhado, linhas de telhado. Todos esses comandos têm esse selecionar linhas. Eu acho ele muito mais rápido de você trabalhar. Aqui nesse comando você tem que colocar um offset, um deslocamento aqui nessa barrinha superior verde. Colocar, por exemplo, um deslocamento de 3 metros e passar o mouse por cima de uma linha existente. Esse nível superior, se eu colocar o mouse um pouquinho para cima, olha, a projeção vai para cima. Aqui que eu tenho que ter cuidado. Se eu colocar a setinha do mouse um pouquinho para baixo, olha, a projeção já vai para baixo. E aí vai ficar, se eu clicar, vai ficar nível sobre nível. Isso pode dar um erro e te confundir depois. Então sempre preste atenção para onde que está indo o seu nível. Colocando o mouse um pouquinho para cima, você dá um clique. Olha, eu posso inverter o símbolo agora, que eu sei. Aperto o ESC para sair do comando sempre, senão você vai ficar clicando e vai ficar inserindo outros níveis. Clico na linha, desmarco esse quadradinho e marco o outro lá do outro lado. Essa é a segunda maneira de inserir um nível no projeto. Aqui na elevação, se eu clicar nessa linha, tem algumas propriedades que ela aparece aqui de forma bem nítida, que dá para você mexer.
Por exemplo, para eu mudar a altura de um nível, ou eu clico na elevação dele total aqui, né? É total a partir do nível 0, ou eu posso ficar alterando ele pela cota temporária. Eu posso clicar no número da cota temporária e alterar 4 metros, 5, Enter, 5 metros, e ele vai alterando assim. Outras propriedades que dá para fazer. Perto do símbolo dele tem uma bolinha. Se eu clicar nessa bolinha e arrastar, ele está arrastando todos. E ele está arrastando todos só porque tem esse cadeado aqui, ó. Ele está travando e ele está arrastando todos. Se eu quisesse arrastar só um nível, eu posso destravar aqui, clicar no cadeado e agora eu consigo puxar. Ele vai puxar só o nível 4 no caso. Se eu quiser travar de novo, eu volto para o lugar dele. Quando estiver alinhado, eu solto. Aí ele trava de novo. Outro detalhe, se eu tiver vários níveis, por exemplo, apertar LL aqui, vou inserir um novo nível aqui. Se eu tiver vários níveis e tiver poluído a minha vista, tivesse um nível em cima de outro, eu posso clicar na linha do nível e vir nesse símbolo de quebra, nesse Z aqui, bem embaixo do nome do nível. Clico nesse símbolo de quebra e ele habilita 2 pontinhos para você mexer e posicionar ele de uma forma melhor, da forma que melhor te agradar, da forma que mais te agradar. Vou deletar esse nível 5, ok. E agora eu vou começar a renomear esses níveis, supondo que esse meu nível 1 ele vai ser um nível terra. Meu teclado está com uma configuração americana e não está fazendo assim, mas não tem problema. Vou dar OK. Segundo nível, pode ser meu primeiro pavimento. Apertar assim. Terceiro nível, segundo pavimento. Nota que ele já, quando eu renomeio e aperto OK, nessa janelinha que eu aperto OK, ele me pergunta se eu quero renomear aqui no navegador do projeto. Então eu vou pegar o último nível e vou colocar cobertura. OK.